Quero ver aqui, se não pode botar o dedinho em outro lugar. Não entra nada aqui, ó. Tá no ar? Mas aqui não tá. É uma fotografia. Não, tá sem movimento. Estamos experimentando aqui, minha gente. Eu quero aparecer, jogar na tela do computador e não estou conseguindo. Não está entrando. Aqui. Agora sim. Vamos ver. Sim, mas aqui está ao vivo. Agora entrou. Mas na verdade está parado na tela, eu não estou entendendo. Ou está com um delay muito grande. Sim, mas aqui está ao vivo. Estamos experimentando aqui a possibilidade de uma conversa com a ajuda do telão do computador, mas o delay parece que está muito grande. Eu estou gravando com o iPhone 7 e jogando no Mac. E a ideia é conversar com vocês, responder questões que estejam surgindo nesse momento. Eu não vejo nenhuma aqui. Vê se me ajudam aqui a jogar isso na tela do computador. Onde é que entraria? Pedro, sim. Quero ser seu cabo eleitoral. Está entrando já. Requião, governador. Não, a minha intenção era conversar com vocês sobre Porto Alegre, sobre a ida a Porto Alegre no dia 24, o julgamento do Lula. Acho interessante isso. Mas eu queria que esse assunto fosse suscitado aqui pelo computador. Eu estou vendo aqui Ângela, Rosa, Oscar, Alberto, Bordim, som baixo. Tudo bem, vamos falar mais alto. Ou dirigir melhor esse som aqui. Esse microfone é direcional. Ah, sim. Vamos ver se melhorou o som. É que o meu técnico aqui com curso em Harvard, o 7 não tinha ligado o microfone. Vamos lá, melhorou o som, minha gente? Como é que está o som? Fixar comentário, curtir, Ernesto de Souza Neto, Mariana de Castro, Ângela, Rosa, som e imagem estão ok. Eneida Vieira. Minha gente, mas eu queria que os assuntos fossem suscitados aqui na tela, para que a coisa tivesse ida e volta, mão dupla nos comentários. Luan, ótimo. Os técnicos aqui, aparece aqui, fixar comentário, não diz nada. Como é que é isso? Tá vendo? Não, deixa rolar. Deixa rolar? Uhum. É que o pessoal não tem falado. Maria Cristina Seabra Dutra, Eric Blansky, Duílio Antônio, obrigado, senador. Sobre a ministra do Trabalho. Vamos começar por aí. Que coisa absurda, né? Quarta ou quinta vez que o Temer recorre ao judiciário para tentar nomear a sua ministra, absolutamente inadequada, e o judiciário embarga a nomeação. Minha gente, em princípio, esta deputada não tinha condição de ser ministra do Trabalho. Ela é contra o trabalhador. As posições que ela tem tomado são as piores possíveis. Mas o judiciário, a meu ver, não poderia interferir nesse processo. Inadequado é o governo. O conjunto do governo é inadequado. E por quê? Pelas acusações de corrupção? Também.
Mas isso tem que ser processado, julgado mais na frente. A inadequação do governo é porque não é um governo para o Brasil. É um governo que, a meu ver, está liquidando o Estado Social no país. Vamos tentar aprofundar esta análise. Como é que surge o Estado Social? Da onde que o Estado Social se organiza no mundo? A Alemanha nazista é derrotada. A Rússia tem sucesso na sua Revolução Comunista. E o Estado europeu, eu tenho medo que caia o telefone, ele está mal adaptado, ele não está na garra. Está preso? Estou esperando um cataclismo aqui. Então, a Alemanha derrotada, o nazismo derrotado, a Rússia com o comunismo avançando, e o capitalismo na Europa recua diante das conquistas da população. A fraternidade social encontra amparo, encontra um espaço. E nós passamos a ter um Estado que respeitava o trabalho, valorizava a participação política das mulheres, das minorias, que entrava na canoa da sustentabilidade, não é? O meio ambiente passa a ser objeto também da preocupação. Mas daí, num determinado momento, por problemas internos, a organização da Rússia soviética desaba, cai o comunismo na Rússia. Nesse momento, o capitalismo financeiro, é o capitalismo que vive do seu próprio lucro, do seu próprio giro, conhecido sociologicamente como capital vadio, recrudesce e resolve novamente ocupar os seus espaços, os espaços perdidos. E ele se organiza, como eu tenho dito aqui no meu Face muitas vezes, num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do executivo. O executivo passa a ser dominado por um banco central independente, comandado evidentemente pelo capital financeiro. Passa a ser uma espécie de um executivo policial para reprimir as populações revoltadas com o extermínio das suas garantias, das suas conquistas sociais. É o Estado gendarme, o Estado policial. Esse é um ponto de apoio da volta do capitalismo financeiro na sua tentativa de dominação e supressão do Estado fraterno e social. O segundo ponto de apoio também é muito lógico, é a precarização do parlamento, a financiarização das campanhas, o capital privado entrando no processo eleitoral. Isso dilui o conteúdo dos partidos e faz com que o discurso de candidatos financiados não tenha nenhum valor no exercício do mandato conquistado. Transformam-se todos, como diriam os gaúchos, em mandaletes dos seus financiadores. E o Estado Social aí vai se deteriorando, ou seja, os congressos passam a ser instrumentos de consolidação da dominação do capital financeiro. E o terceiro ponto de apoio é o mais terrível de todos. É a precarização do trabalho. É a semi-escravização, o fim das garantias sociais aqui no Brasil, o fim da CLT e a privatização da previdência pública. Então o Estado Social acaba aqui no Brasil. Isto surge com força depois da derrubada da Dilma, através de um programa chamado Ponte para o Futuro. Vejam bem, eu estou saindo um pouco dessa história da corrupção em si e tentando demonstrar que a grande corrupção é a corrupção do Estado Social. É o combate que se faz a um Estado fraterno, que no nosso caso foi conquista de décadas de luta dos trabalhadores brasileiros. 85% da população brasileira é composta de trabalhadores. E hoje, com essa tal ponte para o futuro, nós temos um governo que só governa para uma minoria, a minoria dos mais ricos. Aliás, se vocês abrirem um jornalão qualquer hoje, vocês vão ver que 5 pessoas têm uma fortuna equivalente a de 50% da população brasileira. Isso é um verdadeiro horror. Então, este governo que está representando
domínio absoluto do capital financeiro, é que está em julgamento no Rio Grande do Sul. Me perdoem a franqueza, aquela história de condenar o Lula porque alguém, um grupo de empreiteiros que gostariam de ter aberto mão do pagamento de uma cobertura pobre numa praia sem muita significância em São Paulo, é absolutamente ridícula. Eu já deixei claro muitas vezes. A dona Marisa havia comprado um apartamento naquele edifício, no 3º ou no 4º andar, que não tinha vista para o mar. Veja as ambições da dona Marisa, o tamanho delas. Esposa do presidente da República. Bom, daí o negócio sai da cooperativa dos bancários, cai na mão da OAS, e a OAS resolve oferecer ao presidente a cobertura, o último andar. Normalmente, o que essa operação significaria? A dona Marisa já havia pagado 300 ou 400 mil reais ao longo de anos do apartamento que pretendia comprar, e esse pessoal diz, não, Lula é ex-presidente com 84% de popularidade, deve ficar com a cobertura. E leva o Lula para conhecer a cobertura. A dona Marisa leva, junto com os tais representantes da empreiteira. Lula dá uma olhada no negócio, desconfia e diz que não havia gostado, que não queria. Então a empreiteira começa a investir no apartamento para melhorá-lo. Uma cozinha que a dona Marisa gostaria, se propusera colocar um elevador, com que dinheiro? Com dinheiro da empreiteira. Teoricamente, o negócio seria o seguinte, entrava na contabilidade do custo o que dona Marisa e o Lula já haviam pagado pelo seu apartamento ao longo de anos. E o Lula pagaria a diferença. É claro que normalmente teria que ser assim, mas era uma empreiteira que tinha ligações com o Estado, que estava organizando a reconstrução do edifício abandonado pela Caixa. Então eu, cá para mim, imagino que a empreiteira gostaria de abrir mão desse pagamento para que o Lula ficasse com o apartamento, mas o Lula desconfiou e não aceitou. Esse apartamento nunca foi do Lula, não era, não foi e não será. Tanto que uma juíza de Brasília agora, atendendo um pedido de um credor da OAS, penhora o apartamento, sequestra o apartamento, sei lá qual é a figura legal utilizada, para pagar a dívida da OAS, que é a verdadeira dona do apartamento. Mas todo esse processo se desencadeia, a meu ver, para dar suporte um biombo para cobrir a história da entrega do país. Eu vejo o judiciário desesperado colocando policiais, as dezenas ou as centenas, promotores também, as dúzias, para investigar 2 pedalinhos num sítio lá na periferia de São Paulo, numa cidade próxima à capital. Mas eu não vejo essa mesma diligência, essa manifestação, quando o Temer resolve abrir mão da Petrobras, entregar a eletricidade brasileira para grupos estrangeiros privados. A eletricidade tem que ser pública. Ela não pode ser uma geradora de capital, de lucros, porque ela tem que ter um preço módico para que a indústria brasileira se desenvolva, para que as famílias possam ter um preço mais razoável. É uma atividade típica do Estado. Essas privatizações começaram com a Margaret Thatcher na Inglaterra e com o Reagan nos Estados Unidos. Eu vi agora uma pesquisa feita na Inglaterra. 83% da população quer a reversão para a propriedade do Estado da água, da eletricidade e das ferrovias, porque são serviços públicos que interessam ao conjunto da população e ao desenvolvimento econômico do país. Mas aqui se insiste nestas doações. E esse processo contra o Lula dá uma cobertura para essas negociatas que não interessam ao país. Por isso eu estarei amanhã em Porto Alegre, vou participar de uma reunião na Assembleia Legislativa, de um fórum mundial, que nós propusemos com muitos outros companheiros, inclusive o meu companheiro de Senado, o senador Paulo Paim, e me coloco frontalmente contra esse processo, essa condenação.
porque isso está dando cobertura para a entrega do Brasil. E o Lula, hoje, com a experiência que já adquiriu, com seus erros e com seus acertos, aprendeu muito. E ele é a única esperança que nós temos dentro do espaço democrático, através de uma eleição popular, por um fim e estabelecer um referendo revogatório para todas essas barbaridades. Apoiar o Lula hoje é apoiar a democracia e iniciar um processo para devolver o Brasil aos brasileiros, restabelecer a dignidade da pátria. Quem é que pode imaginar que o Lula, o sexto à época, hoje sétimo orçamento dos estados organizados do mundo, iria ser corrompido com um apartamentozinho que, como disse o Maluf, que é entendido de bandidagem, era um Minha Casa Minha Vida em cima do outro, 3 Minha Casa Minha Vida, numa praia que não é muito badalada no estado de São Paulo. Minha gente, o Lula está sendo julgado para garantir a entrega do Brasil. Não tem cabimento esse processo. O juiz não é o juiz adequado. Se houvesse alguma coisa, tinha que ser julgado em São Paulo. Inicialmente disseram que havia um dinheiro da Petrobras, depois o próprio juiz Sérgio Moro disse que não havia dinheiro, mas querem uma condenação para que ele não participe do processo eleitoral numa frente ampla, nacionalista, que restabeleça a dignidade do Brasil. Não é o Lula que está sendo julgado, é o futuro do nosso país. Por isso, imaginando que deve haver muitos companheiros gaúchos assistindo de Porto Alegre, eu faço aqui o meu apelo. Recebam esses militantes nacionalistas de todos os partidos do Brasil inteiro com cortesia, com afabilidade, com dignidade. E entrem vocês também nesse processo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já se notabilizou na luta do Getúlio contra a exploração do país. Já tem demonstrado a sua firmeza na defesa da pátria. E, mais uma vez, Porto Alegre será uma referência para todo o Brasil, sem atrito, sem violência. Não é o que nós queremos é uma mudança democrática. Porque a violência se transforma numa coisa possível e irreversível se consolidar esse crime todo que se está cometendo contra os trabalhadores do Brasil, contra as nossas empresas em favor de empresas estrangeiras, entregando patrimônio nacional. Já foi o pré-sal. Querem entregar terra sem limite de tamanho para empresas estrangeiras. Daqui a pouco, grupos empresariais europeus, norte-americanos, sei lá, chineses ou russos, se vocês quiserem também, podem ter áreas maior que alguns países da Europa, policiadas com polícia própria, transformando o Brasil num plantador de grãos, sem nenhuma possibilidade de industrialização. Nós sabemos plantar grãos, o Rio Grande sabe, o Paraná sabe, nós plantamos muito bem, a nossa produtividade é igual ou superior à norte-americana. Não precisamos entregar as nossas terras. Fim da CLT, fim da aposentadoria, fim dos investimentos públicos. Minha gente, em crises recessivas, semelhante à que estamos vivendo, a Alemanha saiu numa parceria das grandes empresas com o Estado. Os Estados Unidos fez a mesma coisa, com uma preocupação social maior. Vocês sabem que o Roosevelt, aconselhado pelo Ford, no olho do furacão da crise, diminuiu a carga horária dos trabalhadores e aumentou o salário mínimo para fazer a economia girar novamente. E nós estamos diminuindo o salário e aumentando a carga horária, numa proposta de semi-escravização dos trabalhadores. E tudo isso com a grande mídia no apoio, financiada pelos grupos nacionais e multinacionais. Quem é que manda no Brasil? É o povo ou meia dúzia de bancos através dos seus comentaristas nos programas de rádio e televisão e escrevendo nos jornalões? Sem nenhuma possibilidade para que a gente converse com a franqueza que eu estou conversando com vocês aqui. Fui governador do Paraná 3 vezes. Sou senador pela 2ª vez. Meu mandato acaba agora este ano. Eu tenho experiência, vivência e conhecimento
que me autorizam a dizer a vocês: estamos cometendo um erro, mais do que esse processo de corrupção que tem que ser combatido. Não me imagine aqui um opositor da Lava Jato. Eu sou um crítico, um opositor dos excessos da Lava Jato, das violências, das prisões sem lei, da transformação de juízes em promotores, em verdadeiros inquisidores, na época da Santa Inquisição, Savonarolas, Torquemadas, condenando conforme a sua filosofia econômica, a sua filosofia de vida, sendo ao mesmo tempo acusadores e juízes e pondo todo mundo na fogueira. Eu não vou dizer a vocês que eu não vejo com satisfação, por exemplo, o Sérgio Cabral na cadeia. Mas eu, com a minha formação de advogado, não posso concordar de ver ele transferido para Curitiba e algemado nas mãos e nas pernas, como se estivesse na Idade Média, pronto para ser colocado num poste e ateando-se fogo às suas vestes. Desnecessário isso. Se fazem isso com o Cabral, vocês imaginam o que estão fazendo com pessoas mais simples e mais pobres. Algumas culpadas de alguns crimes, outras sem nenhuma culpa, apenas objeto da convicção de um delegado de polícia, do promotor, do juiz. Minha gente, não pode funcionar isso assim. A defesa do Lula é muito importante. Eu espero que, como aconteceu na história da igreja, que o estalo ocorra na cabeça dos senhores desembargadores federais e que eles livrem o Brasil desse problema. Agora, se não livrarem, se eles estiverem ideologicamente comprometidos, eu não estou falando financeiramente, ideologicamente corrompidos, a força da manifestação em Porto Alegre vai dar o caminho. O caminho para que um recurso no Supremo resolva esse problema e o caminho para que o Brasil reencontre a trilha da sua verdadeira dignidade. Minha gente, eu vou dar uma olhada agora nas manifestações de vocês e ver se a gente encerra por aqui ou se nós temos um caminho de conversa possível. Pinto Vieira é bandido? Pinto Vieira assim, Cabral é bandido? Sim, sim. Mas por que a humilhação ao Cabral desta forma? Não tem sentido nenhum. Vai passar a vida na cadeia, morre na cadeia. Não tenho dúvida alguma disso. Amilcar César, que é o juiz Moro protege. Está muito rápido aqui. Será que eu tinha alguma maneira de segurar um pouco isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um... fixar comentário. Como é que eu faço? Hã? Fixar comentário. Não. Agora bagunçou tudo, eu saí do ar. Não sei o que eu posso fazer. Deixa eu tentar corrigir isso. Opa, vamos lá. Estou fora do ar, minha gente. Estou sem saber. Ah, sim, agora sim. Agora está em outra... Dirce Ápida Antoniassi. O Brasil sofre hoje um grande golpe. E tem algumas pessoas que intervêm dizendo que bandido tem que ser assim, assado. Claro, bandido tem que ir para a cadeia. Mas não pode sofrer tortura antes de uma condenação, nem depois. Tem que ir para a cadeia. Para que uma corrente no pé e no braço, uma exposição pública, e um bando de policiais federais vestido com balaclava, com capuzes negros na cabeça, arma de todo lado, fazendo como se fossem ninjas de uma série de science fiction da televisão ou do cinema? Minha gente, isso é ridículo. O processo democrático pune com dureza e firmeza, conforme a lei, quem sai da linha. Mas essa licença para tripudiar sobre pessoas que eu vi ocorrer com o bandido, sim, do Sérgio Cabral, eu não consigo aceitar como advogado que sou. Nós temos que pôr um cobro nisso, estabelecer a volta do Brasil para a mão dos brasileiros e continuar, sim, com a Lava Jato, mas sem excessos. Sem excessos, sem ódios de juízes, sem a emoção. Como é que um juiz pode ser o acusador e o juiz ao mesmo tempo? Assim funcionava a Santa Inquisição, queimando todas as pessoas que pensavam diferente do inquisidor. Agora, nem o inquisidor, no médio prazo, estava livre disso.
O famoso Savonarola, em Florença, fritou na fogueira muita gente, assou na fogueira muita gente. Mas quando ele se meteu na política do Vaticano, o Papa pôs ele na frente do Palácio Vecchio, no mesmo lugar onde dezenas ou centenas de pessoas foram queimadas pela sua vontade, pelo seu arbítrio, pela sua prepotência. Minha gente, não é assim que se resolve os problemas do país. Mas hoje, encerrando este capítulo pelo menos, a saída disso tudo é o Lula disputar a presidência da República numa frente ampla para o restabelecimento da dignidade e da democracia no Brasil. Porque o que está acontecendo é que estão deixando na mão do governo do Michel Temer, e o Temer está acabando com o país. Depois, o próximo governo vai ter que viabilizar um referendo revogatório, uma parte do judiciário não vai concordar, vai dizer que o governo tinha autoridade para isso, porque tem uma formação entreguista, porque não acredita no Brasil, porque não acredita no povo. Mas trabalhador no país soma 85% da população. E estão trabalhando para alguns banqueiros e algumas pessoas muito ricas, ou por convicção, uma convicção corrompida, torta, a meu ver, ou pela corrupção pura e simples que é revelada a cada dia, a cada momento. Minha gente, eu acho que o papo fica por aqui. Vou estar amanhã em Porto Alegre, vou estar 2 horas da tarde na Assembleia Legislativa, no Fórum, e nós vamos discutir essa questão toda, vamos discutir a democracia no Brasil, que é o fundamental. Vejam bem, se você não gosta do Lula, defenda a democracia. Não aceite um julgamento sem prova concreta, um julgamento em que todas as provas levam a mais plena absolvição, mas que politicamente se insiste em pôr o Lula preso na cadeia ou condenado, simplesmente para que não seja o ponto de apoio do conjunto da sociedade brasileira na resistência ao entreguismo, à violência social, ao fim do Estado Social e ao fim da fraternidade. Eu encerro aqui com a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, é uma palavra que em hebraico significa singela e tão somente dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro, aos muito ricos, ao capital vadio. Capital é bom. Quando ele é investido numa fábrica, produz bens, garante salários decentes para os seus trabalhadores e as suas famílias. Mas o capital não pode governar o mundo. A fraternidade foi conquistada ao longo do século, na construção das religiões, no avanço das políticas sociais. E é isso que está em jogo em Porto Alegre, com a justiça julgando o Lula, sem pé nem cabeça, sem razão alguma. O Lula hoje representa a democracia e a soberania brasileira.